essa narrativa convencional sobre a abolição, ela não só apaga a participação dos escravizados, né, que de fato lutaram por sua própria liberdade, mas também uma articulação entre gente negra livre, liberta e escravizada, a fim de que esse sistema injusto e com pretensões de desumanização vingasse e se estendesse por mais tempo. O sistema escravista já começa a entrar em crise, né, que é no início do século XIX. Em 1826, o Brasil e a Inglaterra assinam um tratado no qual o Brasil se compromete a começar a tratar o tráfico de escravos como pirataria. A partir de 3 anos após a assinatura daquele tratado, que é de 1826, é ratificado no Brasil em 1828, se não me engano, e essas leis passariam a viger a partir de 1831. Em 1831, a gente tem uma lei, a famosa Lei Feijó, né, que é chamada de Lei para inglês ver, que era deliberadamente ineficaz, né, no combate ao tráfico de escravos, e ela fazia justamente isso. Ela tratava como pirataria o tráfico de escravos, ela proibia o tráfico de escravos. Foi uma lei absolutamente ineficaz, e como isso sinalizava um processo de interrupção do tráfico, foi um dos períodos no Brasil onde a gente teve mais entrada de negros africanos no Brasil, que é esse período da década de 1830 a 1850. Basicamente, que é quando a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, por pressão do Aberdeen Act, né? Ela vai ser a lei que, enfim, afirma-se que efetivamente conseguiu suplantar o tráfico de escravos no Brasil, conseguiu acabar com esse tráfico de escravos no Brasil, mas a gente tem aí um espaço de quase 25 anos, desde a assinatura do tratado com a Inglaterra, em 1826, até a efetividade da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Um dado muito interessante foi essa lei Eusébio de Queiroz, ela contou com o apoio dos então senhores de escravos rurais. Muitos deles começavam a perder terras, a perder fazendas, que já não conseguiam mais quitar suas dívidas com os traficantes de escravos. Então houve certa pressão para que essa lei fosse de fato aprovada, para se acabasse com o tráfico, e eles, enfim, não fossem mais submetidos a esse sistema, não conseguissem mais perder suas terras em juízo para esses traficantes, já que eles não poderiam mais demandar por esse fundamento específico, né, as terras. A imprensa negra no Brasil, ela se inicia em 1833, no Rio de Janeiro, sendo o jornal O Mulato ou O Homem de Cor editado na tipografia de um sujeito chamado Francisco de Paula Brito, né? O outro título que a gente vai encontrar depois desse grupo, que foi um conjunto de outros jornais editados ali em 1833, a segunda aparição de exemplares de imprensa negra reconhecida vai se dar em 1876, no Recife, com o jornal O Homem, que tinha o subtítulo Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Esse jornal O Homem, ele é considerado não só o pioneiro da imprensa negra em Pernambuco, mas também pioneiro na imprensa abolicionista daquela província. Existia uma rede de abolicionistas negros atuando ali a partir da década de 1860, chegando até
e ultrapassando, é interessante perceber, ultrapassando o marco de 1888. E aí aparecem figuras como não só José do Patrocínio e Luiz Gama, mas a própria articulação do Machado de Assis fica ainda mais evidente, né? Sujeitos como José Ferreira de Menezes, ele é o fundador e o diretor de um jornal chamado Gazeta da Tarde, né? Que é o primeiro jornal na corte que, se declarando abolicionista, se negou a publicar qualquer anúncio de gente escravizada que fugia. Além disso, foi um jornal que já nos primeiros números deu espaço para uma perspectiva abolicionista que não era só de o fim da escravidão como um gesto de generosidade, de caridade, apenas em relação aos ainda escravizados. Mas eles expressavam um projeto de abolicionismo, né, que apontava para o fim da escravidão como uma ação fundamental para a naturalização do preconceito de cor. Preconceito de cor esse que justificava até mesmo práticas de reescravização de libertos, escravização de gente nascida livre, né? Um crime que inclusive era previsto desde da promulgação do Código Criminal do Império. Em 1971, a lei do ventre livre, já propondo, né, vem nessa toada de um discurso de abolição gradual. Muito embora ela não realize essas leis ditas abolicionistas, nenhuma delas visa a emancipação do negro propriamente dita. Elas estão defendendo interesses muito específicos, né, interesses dos detentores de escravos, muito mais do que dos próprios escravizados. Enfim, essa lei ela vem posteriormente liberando os filhos de escravos. Posteriormente a gente vai ter a lei dos sexagenários. Leis que sempre tendiam para indenizar os senhores de escravos, tanto pela libertação do filho da escrava, quanto pela libertação do sexagenário, num período em que a expectativa de vida de um escravo não passava de 40 anos, né? Uma lei que libertava aqueles que completassem 60 é uma contradição em si. Mas, enfim, tudo isso acena para o término, né, desse sistema, para o fim do sistema da escravidão, e é isso que esse longo período que a gente chama de crise do sistema escravista, que consequentemente acredita-se que terminaria em algum momento. Mas isso foi, de certa forma, antecedido, ele foi adiantado pela abolição em 1888. Uma particularidade da lei do ventre livre, que eu gosto sempre de chamar a atenção, é o fato de que o senhor de escravos ele teria que ficar cuidando daquela criança até os 8 anos. Aos 8 anos ele decidiria se receberia uma indenização e a libertaria, ou se ele se utilizaria do trabalho dessa criança até os 21 anos para indenizá-lo dos custos iniciais com aquela criança. Ou seja, no fim das contas, não houve, de fato, uma libertação. E se a gente pensa que a lei do ventre livre é de 1871 e que em 1888 a gente teve a abolição, pode ser que nenhuma criança nascida depois dessa lei tenha, de fato, sido libertada pela lei do ventre livre, né? Na segunda experiência de imprensa negra no Brasil que foi identificada, que é o jornal O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Esse jornal, ele é considerado não só o pioneiro na imprensa, da imprensa negra na província, né? Mas também um jornal abolicionista, diferentemente daqueles de 1833. Em nenhum momento os de 33 falavam em fim da escravidão. Eles estavam defendendo explicitamente o respeito à condição daqueles que haviam se distanciado do escravismo.
Em 76, você já vai ter uma preocupação mais ampliada, né? Falar em fim da escravidão, ou falar em combate ao preconceito de cor, que era assim que eles diziam, era também se preocupar com os destinos dessa população escravizada. Como foi o movimento abolicionista brasileiro e como ele foi frustrado ao final, porque embora tenha conseguido a abolição tardiamente, não conseguiu que nenhuma de suas propostas de reforma agrária, de educação para os escravos, de inclusão social se concretizasse. Então, nesse sentido, foi um movimento muito frustrado e frustrante. Entre 1869 e 1871, que é a hora que se aprova a Lei do Ventre Livre, tem uma onda de criação de associações abolicionistas no país inteiro. Mas eu dato o movimento de 1868, que é quando o André Rebouças, que é o grande articulador nacional do movimento, começa uma campanha para criar uma associação abolicionista, que ele acaba não criando essa que ele imagina, porque ele queria criar junto com o Conde D, que era o marido da princesa Isabel. E a coroa não quis se comprometer com isso, né? Essa, aliás, é uma das fake news que tem por aí o tempo todo, sobre o quão abolicionistas eram os membros da família imperial. Não é bem assim, né? Então, tem aí uma iniciativa do Rebouças, mas que de comprometer a família imperial e outros membros da corte imperial, e na qual ele é mal sucedido. Então, o que ele acaba fazendo logo depois é se associar com outros membros da própria sociedade, né? Porque, além de ter sido um abolicionista, ele era doutor, né? Numa sociedade exclusivista, numa sociedade que, além de negar chances para os negros, sempre negou. Como é que ela negava chances? Negando educação, negando conhecimento, negando estudo. Essa é uma das bases fundamentais que tem que ficar clara. Sempre negaram tudo aos negros, em especial estudo. E ele é um cara, junto com seu irmão, junto com seu pai era um advogado famoso, porque tinha tido a chance lá na Bahia, né, de encontrar uma brecha que o levou até a faculdade de Direito e deu toda a informação e conhecimento e o estudo para os seus filhos. E os dois viraram engenheiros extraordinários. Além dele ser um abolicionista ferrenho, ele reluz pelo fato de ser um negro que conseguiu ascender ao mais alto patamar intelectual, científico, técnico-científico no Brasil, né? E aí, claro, entrou uma série de contradições da vida dele, né? Ele virou um monarquista ferrenho, ele era radicalmente contra a República, e ele era apaixonado pela princesa Isabel e pelo Dom Pedro II, que pela ótica pessoal dele faz todo sentido, porque ele convivia com a família imperial, mas que no sentido histórico mais amplo fez com que ele deixasse de ver que essa família imperial, mesmo sendo pessoalmente contra a escravidão, nunca mexeu uma palha para acabar com a escravidão no Brasil. A base do império, a base econômica e a sustentação política do império era o grupo escravista. Luiz Gama desenterra uma lei. Aqui no Brasil a gente tem mania, né, de deixar leis assim na gaveta, letra morta. As leis anteriores não poderiam ter sido revogadas pela de 1850. Foi uma das grandes estratégias jurídicas resgatar essa lei, que comprovava o quê? Que boa parte dos escravos entrados depois talvez já pudessem ser considerados livres a partir daquela data. Então, pessoas ilegalmente escravizadas. Essa daí vai ser uma das, digamos assim, das teclas nas quais ele vai bater por muito tempo. Ele utilizava também uma interpretação interessante que eles chamavam de terra livre, né? Que é que dizia o seguinte, que se alguém escravizado
fosse para algum lugar onde a escravidão não mais era considerada legal e voltasse para o seu local de origem, onde ele era escravizado, pelo fato de ter sido livre e ter retornado, ele não poderia mais ser escravizado, né? Por volta de 1867, principalmente 1868, ou seja, nós estamos falando de 20 anos antes da abolição. Uma das linhas de ação muito importantes do movimento também é judicial. O Luiz Gama, que é o terceiro personagem negro para o qual eu chamo a atenção no livro, fazia uso sistemático desta via, né, de ativismo judicial, de contestação de propriedade escrava fajotada. E então, o tempo todo, os abolicionistas estão lutando em diferentes arenas. Havia um movimento de pedido de liberdade para alguns escravos, né, no Brasil. Os escravos eles não podiam demandar diretamente juízo, né, eles não eram vistos como sujeitos pelo direito civil, mas eles poderiam estar representados por algum branco, alguém que pudesse pedir essa liberdade de alguns deles. Uma questão política importante é uma questão que envolveu o linchamento de 4 escravos no interior de São Paulo. 4 escravos foram linchados no interior de São Paulo e por terem matado o Senhor, né? Que os castigava, né? Como todos os escravos eram castigados. Eles foram linchados, eram jovens, né? E Luiz Gama fica revoltadíssimo, assim, escreve um artigo duríssimo, onde ele aponta uma questão que depois tornaria uma polêmica, né? Causava assim um certo receio nos proprietários de escravos. Ele dizia que todo escravo que matasse o seu senhor sempre o fazia em legítima defesa. Atribuem a ele a seguinte frase, né? Que o escravo que mata o seu senhor atua em legítima defesa. Isso se torna uma questão polêmica à época. E mais do que uma questão polêmica, isso se torna também um indicativo de como Luiz Gama pensava, né? O Luiz Gama ele não era um sujeito da concórdia, como muitas pessoas querem interpretar, né? Pelo fato dele ser um advogado, o fato dele utilizar-se das leis, não significa que ele achava que as leis eram a última fronteira. Luiz Gama era um homem da política, ele acreditava que a política podia mudar as coisas. E que a lei, de fato, podia ser utilizada estrategicamente, enfim, mas ele não apostava todas as suas fichas na legalidade. O Ceará é eleito pelo movimento como um lugar para concentrar o ativismo por diferentes razões, porque tem poucos escravos, porque tem um movimento abolicionista forte, mas também o Ceará está longe do Rio de Janeiro. As comunicações no país se faziam por via marítima. Então, até chegar uma tropa, que vai acontecer depois, até chegar a repressão do governo nacional a uma mobilização ali, demorava. Então, se tivesse apoio de autoridade local, a mobilização se tornava muito forte, muito possível. E é o que acontece no Ceará. Ela é tensa porque, diante dessa situação, o Ceará cria uma crise nacional. Porque a libertação do Ceará, ela não é só um evento local. Os abolicionistas criam eventos de celebração em outras cidades, mas sobretudo no Rio de Janeiro. O José do Patrocínio faz um evento em Paris, o Nabuco faz um evento em Londres. Então, eles dão reverberação nacional e internacional para o que está acontecendo.
não é alguma coisa que o governo possa simplesmente ignorar, como ele vinha fazendo. Os governos anteriores vinham ignorando a campanha abolicionista. E aí, então, cria-se uma crise, o governo cai, é um governo parlamentar, né? O governo cai e ninguém quer assumir o governo. É uma crise em que tem um oposicionista do Partido Conservador que brinca e fala: o poder ficou no meio da rua, ninguém queria. E aí quem, por fim, aceita é um abolicionista, que é o Manuel de Souza Dantas, que era membro de uma associação abolicionista baiana na juventude, e quando o imperador chama ele, e também é preciso esclarecer que o imperador não escolhia a seu bel prazer quem ia ser o primeiro-ministro, era o líder do partido que tinha maioria parlamentar. Então, quando ele chama o Dantas é muito claro, ele fala: olha, eu vou levar isso adiante. E, de fato, esse momento tem um projeto abolicionista que é o projeto pouco conhecido, né, ou mais importante, na minha opinião, que é o projeto 48, o projeto Dantas, que é um projeto feito a muitas mãos entre os membros do governo liberal do Dantas e lideranças abolicionistas, e no qual, basicamente, o governo leva ao parlamento o projeto que é a bandeira do movimento, que não é só a libertação dos escravos, mas também o que o Rebouças propunha como o Rebouças chamava de democracia rural, que era a criação de pequenas propriedades em terras públicas na beira das ferrovias. Está no projeto que o Rui Barbosa, que é um dos redatores do projeto, defende no parlamento, que é um salário mínimo para os ex-escravos. Então, isso gera uma grande reação, forma-se nesse momento, como se formou durante o Ventre Livre, os clubes da lavoura, reações políticas dos escravistas. A candidatura do Nabuco é a candidatura carro-chefe do movimento para tentar influir sobre esse processo por dentro das instituições políticas durante o governo do Manuel de Souza Dantas, em 1884. Mas aí tem uma reação escravista, o Dantas cai, e o novo governo do Barão de Cotegipe, que é um governo conservador, fecha o tempo com os abolicionistas. E aí, de 1885 até o começo de 1888, o clima é de grande radicalização de parte a parte. Então é um período de violência, de uso da violência de parte a parte. Então essa é uma história pouco contada, né, do final do processo de abolição, que não é bem assim uma dádiva da coroa. Quer dizer, as instituições são pressionadas por uma manifestação que está acontecendo fora delas. O Barão de Cotegipe mandou ao imperador Dom Pedro II, sempre considerado abolicionista. O Cotegipe fala com todas as letras que ele vai reprimir os abolicionistas e as fugas de escravos. E não tem nenhuma resposta. Então ele tem licença do imperador para seguir, né? E ele tem um dos governos mais duradouros do Segundo Reinado. Ele vai ficar quase até as vésperas da Lei Áurea, e ele pratica um governo muito firme de repressão sistemática. Então, repressão aos abolicionistas, repressão às fugas de escravo, e ele faz isso tanto no parlamento, com tentativas legislativas de retardar a aplicação dessas leis, que já libertavam alguns escravos, com repressão formal, mandando polícia, exército, etc., contra caçar mesmo abolicionistas, e fazendo vista grossa do que então vai se generalizando, que são milícias armadas
ou de iniciativa própria, ou que são pagas por fazendeiros, por proprietários de escravos, e que caçam tanto abolicionistas quanto escravos fugidos. Os abolicionistas fazem uma aliança com os escravos e tentam criar rotas de fuga. E criam, de fato, rotas no sul, rotas no norte, para levar os escravos fugidos para o Ceará, onde a escravidão formalmente não existe mais, e para cidades que eles continuam libertando naquela estratégia de libertação, como é o caso de Santos, onde tem bastante conflito. Então, é uma fase em que começa a haver violência da parte do governo, da parte dos escravistas, e os abolicionistas começam a dizer, nós também estamos dispostos à guerra civil. Tem uma frase que eu sempre repito do José do Patrocínio, mas eu repito porque eu acho que ela é a mais expressiva, porque ela é curtinha. Ele diz: os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer. Uma fuga em massa de escravos que saem de Itu, vão atravessando várias cidades do interior de São Paulo e são dizimados pelo exército na Serra do Mar. Isso causou um trauma no próprio exército. Leva, logo em seguida, o marechal, ainda não marechal, Deodoro, mas que era presidente do clube militar, a escrever uma carta para a coroa e dizer: o exército não vai mais caçar escravos. Então aí é um momento em que o Império perde a capacidade de reprimir tanto os abolicionistas quanto as fugas de escravos. Isso acontece em outubro de 87. Então não é que a monarquia decidiu também que, agora não vamos mais reprimir. É que ela perdeu as condições de fazer isso. E tem uma desistência nessa hora de vários setores da elite brasileira, da igreja, dos juízes, de várias partes da sociedade que começam a ver um prenúncio do que aconteceu nos Estados Unidos, de acontecer realmente uma guerra civil. Então tem um recuo, então vamos negociar, e é assim que se forma o gabinete do João Alfredo, mas com a condição de se aprovar o que se aprovou. Uma lei que tem 2 parágrafos, e que não tem, que foi redigida pelo Rebouças, mas que não tem todos os projetos que vinham junto no projeto Dantas, que também é inspirado nas ideias do Rebouças. Não tem nenhuma medida de proteção aos escravos, de implementação da própria lei, só diz que está todo mundo livre a partir daí. Projetos abolicionistas que tinham um potencial muito mais democrático do que aquele que, por força desses jogos de poder, acabou sendo vitorioso, não apenas por força da figura da princesa Isabel, mas inclusive pelos desdobramentos da abolição no período republicano.